Olá, boa tarde. Terça-feira, 25 de agosto de 2020. Está no ar mais uma edição do Boletim Guará. Se tem um mal que estamos longe de nos livrar, é a corrupção. Ela está presente em todos os cantos, em todos os lugares. Daí que, para combater, é preciso fazer uma grande frente de enfrentamento. Parece meio redundante, mas não é. Como estamos em ano eleitoral, a probabilidade de aumentos de casos de corrupção é grande. Por isso, 4 entidades se juntaram para lançar uma campanha de combate. Os casos de pessoas presas por corrupção são registrados com frequência. Em muitas situações, as denúncias são contra servidores e gestores públicos. E nem mesmo a pandemia de coronavírus conseguiu reduzir os índices. Durante este período, mais de R$1 bilhão teriam sido desviados através de contratos firmados para a compra de materiais para combater a doença em todo o país. As denúncias são investigadas por órgãos fiscalizadores. Para tentar combater essa prática no Maranhão, o Tribunal de Justiça lançou uma campanha e a criação de uma frente estadual de combate à corrupção. Nossa disposição é estar atentos a todos esses deslizes de gestores públicos e tomar a seriedade das ocorrências que estão acontecendo no Estado, os processos que chegam a este tribunal relativo à improbidade administrativa, os processos criminais de crimes contra o interesse público, contra a administração pública, para encararmos com seriedade esse mal. A campanha vai ser realizada em parceria com órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que vai atuar para combater essa prática no ano eleitoral. Firmando aqui esse compromisso para conjuntamente a gente estabelecer o mesmo ideal, o mesmo comportamento no sentido de combater esse mal que assola todo o país, aqui o nosso estado, e nós vamos envidar todos os esforços no sentido de seguir nesse caminho de combate à corrupção. O Ministério Público também vai atuar na campanha. O órgão solicitou, através de um requerimento, uma lista de quais gestores respondem por processos no Tribunal de Justiça maranhense. Inclusive os processos que tramitam aqui neste Tribunal de Justiça, para que nós demos andamento, não só dos novos, mas também os que já estão aqui no tribunal. A campanha vai atuar principalmente neste período eleitoral. O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, julga os gestores municipais que estão em situação irregular. O Tribunal de Contas ele tem um papel importante, institucional, no sentido de informar a Justiça Eleitoral, em todas as eleições, a relação dos gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Isso para efeito de ser levado em consideração, subsidiar a decisão da Justiça Eleitoral no sentido de deferir ou não o registro de candidaturas. Olha, esse período atípico que nós estamos vivendo deste ano de 2020 pode ser uma bela de uma armadilha para alguns gestores que não agem à margem da lei, que se acham espertos demais e querem burlar as leis. E alguns exemplos a gente já tem visto em alguns casos que foram registrados. Não só aqui no Maranhão, em diversas partes do país. Gestores adquirindo materiais, para o combate à pandemia do coronavírus e adquirindo esses materiais com preço exorbitante, muito acima do valor de mercado. Máscaras que custam menos de R$ 3,50 sendo compradas a quase R$10. Que isso, gente? Para cima desse pessoal é que tem que arrochar essa fiscalização e ficar observando. E também para aqueles que não são gestores. Porque tem gente também que não é gestor, mas que está se aproveitando do momento para tirar proveito político. Não só falando o que não deve, mas também agindo errado. Atitudes errôneas parecidas com as dos gestores que estão fazendo a malversação das verbas públicas. Olho vivo,
que a Justiça fique com o olho vivo em cima desses gestores e desses pré-candidatos que aí estão. A Universidade Federal do Maranhão deveria ter retomado as aulas ontem, mas como ainda é tudo muito incerto por conta da pandemia, a volta das atividades presenciais foram adiadas. Bel Soares esteve no campus do Bacanga e, além de mostrar como estão as coisas por lá, nos conta como fica a vida de quem está querendo se formar. Por aqui, o silêncio e calmaria atípicos a um campus universitário. A pandemia afastou alunos, professores, servidores. Segundo o MEC, pelo menos 15 universidades federais do país continuam sem aulas. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem 1 milhão de alunos nas universidades federais. Por conta da pandemia, 231 mil estão sem aulas. Aqui na Federal do Maranhão, depois de 6 meses com as atividades paralisadas, a retomada das aulas está marcada para o dia 14 de setembro. E como vem ocorrendo na maioria das instituições de ensino, esta retomada deve também obedecer o sistema híbrido, ou seja, com aulas presenciais e online também. E é a necessidade de cada curso de graduação que vai definir o método aplicado. O formato escolhido pelos colegiados de curso será o formato remoto ou também formato híbrido, de acordo com as características dos cursos, especialmente aqueles cursos que precisam da presencialidade, que precisam de aulas presenciais, será realizado pelo formato híbrido, especialmente os cursos da área da saúde. No site da UFMA, este edital convoca os alunos para receberem tablets e chips para serem usados nas aulas à distância. Já na Universidade Estadual, que decidiu manter apenas as aulas remotas, a data da retomada das atividades foi adiada de 24 de agosto para 9 de setembro. A justificativa é o atraso na entrega dos chips pela empresa de telefonia móvel. E o Ministério Público do Maranhão lançou o aplicativo Censo Pré-Natal, desenvolvido por meio da parceria com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, secretarias estaduais e municipais de saúde e o Hospital Universitário Presidente Dutra, da Universidade Federal do Maranhão. A ferramenta tem como principal objetivo auxiliar no combate da mortalidade infantil no estado. Atualmente, o Maranhão é o segundo estado do país em casos de mortalidade infantil, com um índice de 20,3 óbitos para 1.000 nascidos vivos, enquanto no país é de 12,4, conforme o IBGE. Essa taxa é indicada pelo número de mortes antes de completar 1 ano de idade. O aplicativo Censo Pré-Natal vai permitir um diagnóstico mais preciso de possíveis causas da mortalidade infantil e melhorar as políticas públicas para o enfrentamento do problema. Com o instrumento, as unidades de saúde vão poder cadastrar informações pessoais da gestante e do recém-nascido, dados sobre o parto, o pré-natal, procedimentos sobre o transporte do recém-nascido, entre outros itens que vão compor a notificação eletrônica para o promotor de justiça e para o defensor público de onde reside a gestante. Fique em casa, nós voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. E nós começamos agora com uma informação sobre finanças, economia, comércio, que a pandemia retraiu o comércio durante um longo tempo. Menos mal que, assim que houve flexibilização, o maranhense não se fez de rogado e foi às compras. O mês de junho foi um dos melhores na região Nordeste. Um junho bem gordo para o comércio varejista do Maranhão, que registrou o maior número de vendas no Nordeste comparado ao mesmo período de 2019. Os dados são da nota bimestral de conjuntura econômica sobre o Nordeste, a partir de pesquisas do IBGE e publicada pelo Instituto Maranhense de Estudo Socioeconômico, o IMESC. O fato do Maranhão ter apresentado um bom volume de vendas em termos tanto do varejo restrito quanto do varejo
varejo ampliado, sendo que no varejo restrito foram 14% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso se deve muito a uma recuperação melhor do mercado de trabalho. Embora a gente saliente que está havendo fechamento de dados do primeiro semestre e que aponta que o Maranhão está numa gradual recuperação, o que é positivo para as variações das atividades econômicas do comércio varejista. A publicação destaca também outro fator importante, os dados do CAGED, que registram o saldo de 410 novos empregos formais no comércio neste período. O aumento de empregos apontado pelo CAGED para o mês de junho é um dado muito bom, muito positivo, tendo em vista que 410 empregos de saldo formal para esse período específico, mês de junho, ele se traduz em uma maior quantidade de pessoas com renda. Você tem, de um modo geral, uma pessoa que passa a ter renda dentro de um núcleo familiar de 5 ou mais pessoas, onde todas se beneficiam, e de uma maneira mais ampla, isso contribui para um melhor volume de vendas do comércio. A comparação é com junho do ano passado. O varejo pode ser considerado um termômetro para a economia, e este resultado positivo indica o começo de uma recuperação, mas ainda cedo para falar em vendas de final de ano melhores do que foi registrado em 2019. O que nós costumamos dizer é que os dados do primeiro semestre são importantes para averiguarmos se há uma recuperação da economia. E há uma tendência forte nesse sentido, de que é uma recuperação escalonar e gradual. Entretanto, para fazermos uma perspectiva do fim do ano, ainda é necessário aguardar mais alguns dados. Calma, calma. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. A gente vai saber se o maranhense vai ter dinheiro ou não para fazer compra no final do ano. É justamente quando chegar ali meados de outubro que a gente vai ter uma noção exata. Até porque outubro é o mês das crianças, aí tem aquele gasto. O menino não quer saber se está tendo pandemia ou não. Criança vai querer o presente. E aí nem que seja uma lembrancinha, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, dindim, dindinha, vai ter que comprar para dar para a criança. Então, o que vai ser no final do ano tem que esperar mais à frente. Mas como você pôde notar na reportagem da Bel Soares, houve aumento no número de empregos formais no Maranhão. E uma nota lançada pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, registrou que no mês passado o estado teve a maior alta de postos de trabalho do país. Um saldo positivo de quase 5 mil vagas de vínculos formais de empregos seletistas. O número foi destacado pelo secretário de Estado de Programas Estratégicos, Luiz Fernando Silva, como um dado positivo que reflete a importância das iniciativas do governo do Maranhão, como o estímulo às obras de infraestrutura em todo o estado. As áreas de construção, comércio, agricultura, serviços e indústria geral foram os destaques para o preenchimento das vagas. Nos 7 meses de 2020, ocorreram no Maranhão 81.771 admissões e 79.444 desligamentos, o que resultou em um saldo de 2.327 vínculos formais de emprego, o único estado do Nordeste que apresentou geração de empregos no acúmulo deste ano. Ou seja, podemos notar que o Maranhão teve um número positivo nesse campo. Daí que vem a resposta para que tantas pessoas estejam ainda consumindo, fazendo compras. Teve gente que nesse período de pandemia assistiu tanto a televisão, que queimou seu aparelho, precisou comprar um outro. Teve gente que durante esse período todo usou tanto ventilador que precisou comprar um novo ventilador. E daí que só conseguiu isso devido à geração de emprego aqui ter sido um pouco melhor do que em outras regiões do país. É um ponto que a gente pode destacar positivamente e, de certa forma, se alegrar bastante. Assim como gerar a economia também com energia. E quando eu falo nisso, você sabe que agora a gente vai dar aquela pausa para aquela dica tão importante, porque neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia.
E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Notou aí que também tem os números, né? O número que você pode ligar na central e o número do WhatsApp para enviar mensagem. Nós vamos ao intervalo. Não sai de casa porque voltamos já com o Boletim Guará. De volta o Boletim Guará. E se você não tiver visto o que mostramos no primeiro e segundo bloco, tem um lugar para ver com calma. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. E se você quer ficar bem informado, vá até o nosso site, www.portalguará.com. Notícias de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo, você confere no portalguará.com. E se está a fim de ouvir uma programação selecionada, com música de qualidade e boa informação, não deixe de ouvir a Rádio Guará. O melhor time de locutores na melhor programação da melhor rádio online que você já viu e ouviu. A rádio que toca música e informa você sem alienação. Acesse www.radioguará.com.br ou vá pelos aplicativos de rádio TuneIn e Rádiosnet ou pelo aplicativo Portal Guará. Agora vamos atualizar os dados gerais da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Coloco os números gerais da doença. São 144.895 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. 133.466 pessoas se recuperaram da doença. Tivemos até o momento 3.365 óbitos. 8.064 casos ainda estão ativos. Ontem, segunda-feira, de casos novos, nós tivemos 495, 84 na Ilha de São Luís, 9 em Imperatriz e 402 nas demais regiões. Os próximos números são referentes à ocupação de leitos. Na Grande Ilha, 36,84% dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 estão ocupados. Já os leitos clínicos, essa porcentagem é de 18,59%. Em Imperatriz, ainda está alta a ocupação de leitos exclusivos para a Covid-19. Leitos de UTI, 85,19%. Leitos clínicos, 88,89%, já perto de 90% a taxa de ocupação em Imperatriz de leitos clínicos. Nas demais regiões, temos as seguintes taxas de ocupação. 30,70% para leitos de UTI, 19,38% para leitos clínicos. Os próximos números referentes à evolução dia a dia da doença. Percebam, 495 ontem, no domingo foram 527, 770 no sábado, o que leva a essa escadinha em queda desde o dia 18. Desde o dia 18 que temos os números em queda aqui no estado do Maranhão. Se levarmos em consideração o que acontece semana a semana, possivelmente amanhã, quando estivermos fazendo o boletim, vamos apresentar números mais altos do que apresentamos no dia de hoje. E hoje pela manhã foi apresentado o resultado do inquérito sorológico realizado no Maranhão. Os dados mostram que as pessoas tiveram algumas mudanças de comportamento no período compreendido entre o início da pandemia e o mês passado. Coloca a cartela número 1 para a gente poder ver os números, porque lá em abril, quando foram adotadas as primeiras medidas, o isolamento social foi de 45%. Em julho, caiu para 44,3%. Já o uso de máscara teve uma inversão. Enquanto 42,3% usavam no início da pandemia, no mês passado, esse número passou para 45,9%. A higienização das mãos aumentou também, passando de 42,7% para 44,4%.
O distanciamento físico foi o que teve a menor variação. No início da pandemia, era 43,5%, passando para 43,3% no mês de julho. Agora nós vamos ver outros números que são relacionados a esse estudo sorológico. Vamos ver agora, por exemplo, os números que vão aparecer aí na tela, demonstram comportamento no último mês justamente do isolamento social. Percebam, 44,3% das pessoas não fizeram o isolamento social no mês de julho. Foram elas que revelaram. 34% disseram que fizeram este isolamento. Uso de máscara. No mês passado, 45,9% disseram que não utilizaram. 36% disseram que fizeram essa observação de usar a máscara quando fosse necessário. Aí vamos destacar esses outros números aí também. Deixa esses números aí justamente porque quem procurou os serviços de saúde? As pessoas com anticorpos contra o contra o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, né, da Covid-19. 72,4% não procuraram nenhum tipo de serviço de saúde. Apenas 27,6% procuraram. Quem conseguiu atendimento? 8,6% disseram que não conseguiram atendimento. 19% disseram que conseguiram e 72,4% disse que não precisou ir em busca de qualquer tipo de atendimento no que diz respeito a sintomas da Covid-19. Os resultados completos dessa apresentação do inquérito sorológico que foi desenvolvido aqui no estado do Maranhão, você vai acompanhar logo mais à noite no Jornal da Guará, porque o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias ao longo da nossa programação. E além dessa informação, outras mais você vai acompanhar no Jornal da Guará, que vem logo depois do Ronda 23. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde, paz e bem a todos.